alegria que estamos nessa casa pela primeira vez. E eu não posso deixar o meu fundamentar o meu agradecimento pela bela acolhida, sobretudo pelo tema que nós iremos desenvolver a partir de agora. A USE, ainda na sua comemoração aos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, escolheu para o mês de outubro o tema Nossas Dificuldades. Na seara espírita, aqueles que se autotitulam espíritas, na sua jornada terrena, se defrontam com inúmeros obstáculos, com inúmeras vicissitudes, e ao se depararem com determinadas circunstâncias, são os primeiros, lamentavelmente, a travarem uma guerra íntima com o próprio Criador. E assim dirigem-se por palavras ou até mesmo por pensamentos, indagando a espiritualidade. Por que comigo? Por que logo comigo? Eu que sou espírita, eu que sou tão bom, eu que não sou tão mau, por que da doença? Por que da angústia? Por que da dor? Por que a lágrima? Por que o insucesso no meu empreendimento? E sucessivos porquês nós vamos balbuciando por palavras e por pensamentos. Nós somos espíritas, a bem da verdade, até o momento em que desfrutamos das benesses espirituais e automaticamente esquecemos das orientações que nos são dadas, do aconchego, do acolhimento espiritual que temos quando estamos nos deparando com uma vicissitude. Eis a razão que a USE escolheu o tema para que todos aqueles ou aquelas casas espíritas vinculadas a essa união pudessem debater, estudar e fortalecer o espírito. Antes de adentrarmos diretamente ao assunto, não poderia deixar de render uma singela homenagem ao patrono desta casa, que no último dia 3 de outubro, se estivesse conosco encarnado, completaria 210 anos. O grande mestre de Lyon contribui muito para que neste momento estivéssemos aqui reunidos, buscando entendimento daquilo que lhe fora revelado e daquilo que ele nos repassou. Também, nesse início, gostaria de render a minha homenagem a um espírito de luz que ontem muitos festejaram, que é Francisco de Assis. E é para Francisco, ou por Francisco, que eu dedico a todos nós, encarnados e desencarnados que aqui estamos, essa singela oração que muito tem a ver com o tema proposto para hoje. E assim disse Francisco: ó alto e glorioso Deus, ilumina as trevas de meu coração, dai-me uma fé correta, a esperança segura, a caridade perfeita, a humildade profunda. Dai-me, Senhor, sabedoria e discernimento, para que eu possa cumprir a tua verdadeira e santa vontade.
e a verdadeira e santa vontade do Criador é que nós, suas criaturas, sejamos felizes. Por isso, como nos foi revelado no livro dos Espíritos, o Criador nos fez simples e ignorantes, mas com uma missão: sair do estágio da simplicidade, sair do estágio da ignorância, e como nos bem disciplina Eurípides Bassanufo, que possamos ser mais do que pó. Pó já somos. Compete-nos a cada dia, a cada obstáculo, a cada vicissitude, nos tornarmos mais do que pó. Deixarmos o estágio da nossa criação de simplicidade e de ignorância. Só assim podemos compreender com maestria todas as vicissitudes que, porventura, ocorram na nossa jornada terrena. Voltando ao tema principal, nossas dificuldades. Não sei se vocês já se depararam com uma necessidade, uma dificuldade, um obstáculo. No nosso vernáculo, dificuldade tem-se como particularidade ou caráter daquilo que não é fácil. Trabalhoso, árduo ou laborioso. Qualquer pessoa pode consultar isso no dicionário. E no nosso dia a dia, não é muito difícil nos depararmos com estas situações que aí estão sendo postas a vocês. Quantos de nós não sentimos uma desilusão? Quantos de nós não fomos contrariados em alguma coisa, em algum pensamento, em alguma atitude? Quantos de nós não fomos magoados? Não sentimos a dor e o peso da ingratidão? Não sentimos uma doença, uma decepção, uma amargura? Tanto é verdade que, se eu não tivesse vivenciado uma destas circunstâncias ou situações, eu não teria, por exemplo, adentrado a uma casa espírita. Porque geralmente, como nos diz André Luiz, muito bem lembrado na leitura inicial de hoje, ele nos diz: aprendemos, meus irmãos, pela dor ou pelo amor. E não é muito raro aproximarmos-nos de Deus, do nosso Criador, por amor. Mas a grande maioria dele se aproxima exatamente no momento da dor, buscando consolo, buscando aconchego, buscando a solução de um problema que está ali, na minha frente e pronto a ser solucionado. Basta que eu tenha um pouquinho de ação, de atitude, de ousadia. Quando Deus nos pede para que sejamos mais do que simples e ignorantes, Ele quer que a gente avance, conheça, desbrave e se encontre. Encontro consigo mesmo, naquela autolapidação, naquele alto amor, naquele autoconhecimento. Aí está a solução para tudo aquilo que no momento eu taxo de um grande e intransponível obstáculo. Mas infelizmente, mais uma vez, nós nos colocamos como uma geração fast food, uma geração que busca tudo fácil, uma solução rápida, achando que um passe
achando que uma água fluidificada vai resolver o meu problema. E muitas vezes até resolve, mas ele retoma numa graduação maior. Porque à medida em que eu tenho solucionado o meu problema, como dizem a grande maioria dos jovens hoje, quando eu estou de boa, o Cristo, o Deus, a espiritualidade fica marginalizada, até o momento que eu senti nova dor, novo sofrimento. É onde se estreita a minha ligação com a espiritualidade. Até quando nós vamos permanecer nessa mesmice? E aí é essa pergunta: por que a dor? Por que o sofrimento? Para que a lágrima? E aí nos vem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo alguns alertas que o próprio Cristo nos orienta. Acompanhe conosco. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Kardec selecionou mais um item do Evangelho e nos coloca: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Interessante que mesmo com as palavras consoladoras do Cristo, nós não nos contentamos. Por quê? Kardec, explicando essa bem-aventurança do Cristo, assim nos orienta: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Somos espíritos, não somos? Somos ou não? Que bom. Porque falar, bradar, gritar, sou espírita, é muito fácil. Agora vem uma segunda pergunta: quem promove a sua jornada de acordo com as orientações espirituais? Quem vive o espiritismo nos seus fundamentos filosóficos, religiosos e científicos? Quem? Silêncio profundo, né? Assustador. Mas eu ouvi aí uma elementar: sou espírita. Hã? São esses espíritos que, quando se deparam com uma circunstância diferente do que desejavam, se voltam contra toda a espiritualidade. Por quê? Existe uma grande diferença entre crer e ter fé. Ao espírita é orientado ter fé, fé raciocinada, não a fé cega. Quando o verdadeiro espírita se depara com um obstáculo, com uma vicissitude em sua jornada,
ele tem que erguer a fronte, ir adiante, acreditando e tendo fé na vida futura. E não foi à toa que há mais de 2000 anos, aquele que juramos amor, fidelidade, respeito e irmandade, chamado Jesus Cristo, nos diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que bradam por justiça, porque sereis saciados. E sereis saciados aonde? Na vida futura. O verdadeiro espírito, diante de um obstáculo, de uma vicissitude depurativa, ele vai soerguer-se, vai dar uma de fênix, sacudir a sua poeira, dar a volta por cima, seguir adiante, acreditando que nada, absolutamente nada, é por acaso, que há uma causa para aquela dor, e quem sabe não seja para o despertamento do espírito que está ali, adormecido, aguardando ser chacoalhado. E não é à toa que Kardec nos dá essa orientação, repetindo: as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Se nós efetivamente temos fé em Deus, temos fé na vida futura, não é qualquer obstáculo que vai nos derrubar, não é contrariedade alguma que vai me derrubar, mas é necessário que eu não tão simplesmente transponha o obstáculo. É necessário saber-se combater a causa, o porquê daquele sofrimento, o porquê daquela lágrima, o porquê daquela situação. E isso só se adquire não somente com oração, não somente com passe, não somente com a água fluidificada, mas sobretudo com conhecimento, do sair-se desse estágio malfadado de simplicidade e ignorância. Não estamos aqui para isso, estamos aqui para mais, porque Deus quer mais, porque Deus nos espera mais, como reproduzindo mais uma vez Eurípides Bassanufo: tudo que devemos fazer é sermos, nessa existência já, mais do que pouco. E continua Kardec: remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daquele que os sofre. Entenderam a frase kardeciana? Vamos reproduzir devagarinho? Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Mas o interessante é que esses mesmos espíritas, diante das vicissitudes, dos obstáculos, nunca buscam olhar-se no espelho, apontam o dedo para outro como responsável por aquela dor, como responsável por aquela sofreguidão, como responsável por aquele
desentendimento, desencanto, decepção. É sempre o terceiro, quando não é o próprio Criador. Nunca eu sou culpado, nunca o dedo volta para si. O dedo aponta para frente, para o lado, mas infelizmente eu tenho um problema físico que me impede o dedo voltar-se para si. Porque a maioria das dificuldades que aprendemos e passamos na vida, culpa nossa. Culpa nossa. Mas nos conforta, e muito, nos dá alento, e muito, atribuirmos a responsabilização a outro, à espiritualidade, a Deus. Aquele autoexame, aquele autoconhecimento. Não vou perder tempo com isso, porque eu sei que eu sou tão bonzinho que eu não faço nada para ninguém, então não é de mim. Isso é coisa de terceiro, quando não é alguma obsessão. E geralmente me trate, porque deve ser um espírito obsessor. Só que muitos esquecem que a grande maioria das obsessões chama-se auto-obsessão. Sou eu o causador, a fonte, a origem de tamanha sofridão, de tamanha tristeza. E o que fazer para reparar isso? O que eu posso fazer? Uma coisa eu vos digo. Será que vocês já leram algum livro, alguma obra de Kardec, o Evangelho, por exemplo, dizendo que a nossa estadia na Terra seria fácil? Como dizem por aí, eu já cansei de ouvir isso. Estamos aqui a passeio, a férias. Daqui a outra encarnação vou me preocupar, mas eu vou curtir essa daqui. Não. A gente sempre soube que nada seria fácil. Ao contrário, que eu teria que desprender esforços, luta, batalha, para chegar ao topo da conquista. Né? E por incrível que pareça, vou encerrar o nosso encontro de hoje, pontualmente, trazendo-lhes uma pequena e singela história real, ocorrida com um grande espírito, para vocês verem que não é só conosco. Os grandes nomes da doutrina espírita também sofrem essa questão, né, da auto-obsessão. Foi um episódio envolvendo Divaldo Pereira Franco. Todo mundo já ouviu falar do Divaldo. E em um certo momento Divaldo estava em crise existencial, porque ele não via razão sequer para dar continuidade ao seu trabalho doutrinário, ao seu trabalho como espírita. E reclamava, lamentava demais a Joana de Ângeles, a sua mentora, também muito conhecida de todos. Não é que Joana resolveu se manifestar a ele? Acompanhe o diálogo entre Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. E ela diz o seguinte, contando uma historinha para o Divaldo: havia uma fonte pequena e insignificante que estava perdida no bosque. Ninguém ligava para essa pobre fonte. Estava lá. Um dia, alguém por ali passando com sede atirou um balde e retirou água, sorvendo-a em seguida e se foi. A fonte ficou tão feliz que disse de si para consigo: como eu gostaria de poder
dessedentar os viandantes, já que sou uma água preciosa. E orou a Deus: Deus, ajuda-me a dessedentar, ou seja, ajuda-me a me tornar grande, em vez de uma simples fonte perdida no meio do bosque. Deus deu-lhe o poder. A fonte cresceu e veio à borda. As aves, os animais começavam a sorvê-la e ela ficou feliz da vida. A fonte propôs, já não contente com o que lhe fora dado, pediu mais. Deus, que bom é ser útil, matar a sede. Eu gostaria de pedir-te que me levasse além dos meus limites, para emudecer as raízes das árvores e correr a céu aberto. Veio então a chuva, ela transbordou e tornou-se um córrego. Animais, aves, homens, crianças e plantas beneficiaram-se dela. A fonte falou: meu Deus, que bom é ser córrego! Como eu gostaria de chegar ao mar! E Deus fez chover abundantemente, informando: segue, porque a fatalidade dos córregos dos rios é alcançar o delta e atingir o mar. Vai. E o riacho tornou-se um rio. O rio avolumou as águas, mas numa curva do caminho havia um touro de madeira. O rio encontrou o seu primeiro impedimento. Em vez de se queixar, tentou passar por baixo, contornar, mas o touro de madeira cerceava-lhe os passos. Ela não conseguiu. Ela parou, cresceu e o transpôs tranquilamente. Adiante, ela se deparou com seixos, pequeninas pedras que ela carregou e outras imovíveis, cujo volume ela não poderia renovar. Ele parou, cresceu e as transpôs até que chegou ao mar. Por que reclamas? Perguntou Joana de Ângeles. Por que te permite queixas? Continuou a perguntar Joana de Ângeles. Se surge um impedimento em teu caminho, cala, cresce, transpõe-no, porque a tua fatalidade é o mar. Se é que queres alcançar o oceano da misericordiosa ou da misericórdia divina, nunca mais lamentes a respeito de nada. Moral da história: será que vale a pena promovermos esse tipo de conduta antes um obstáculo na nossa vida? Pela terceira vez e finalizando, meus irmãos, minhas irmãs, façamos como os antigos sempre nos orientaram. Se há um limão na nossa mão, que transformemos esse limão numa limonada. Requer o mínimo esforço, é pegar e cortar o limão, espremer o limão, jogar um pouquinho de açúcar, água e gelo à vontade. Olha o que transformamos um obstáculo. Em outras palavras, guardai bem essa frase do Eurípides Barçanufo, que eu vou relembrar pela terceira vez. Deixemos a
pequenez, a pobridão da simplicidade e da ignorância. Tornemo-nos mais do que e só assim seremos verdadeiramente espíritas. Beijo no coração de todos. Muito obrigado pela oportunidade.